Vamos lá então, joga na tela, sem mais delongas, citoplasma para vocês. A gente está adentrando aí no mundo celular, né? A gente começou na membrana, falamos sobre toda a importância dela, agora a gente está no citoplasma. O que teria a ver aqui com o citoplasma que a gente viu, né? Os pontos mais gatilhos aí da aula, né? Tem vários aqui. Deixa eu colocar todos aqui na mesa para a gente já ir vendo e comentando. É um fluido homogêneo viscoso, né? Ou seja, deixa eu mudar aqui essa cor para dar mais destaque. Bom, ele é um fluido homogêneo viscoso, ou seja, ele é gelatinoso, né? No qual é um líquido semi-espesso, ele é uma coisa mais grossa, né? Ele não é um líquido tão fino, né? Então ele é homogêneo, né? Ele possui um formato regular, fica ali entre o núcleo e a membrana celular, e nele ficam aí as estruturas, o quê? Citoplasmáticas, ou componente citoplasmático, ou organelas, também podem ser assim referidas em algumas obras aí literárias, tá bom? Do gênero da biologia. Ele é formado basicamente de quê? De água, proteína, sais minerais e açúcares. E como que esse material chega lá para ajudar na manutenção do citoplasma? Através dos transportes pela membrana que a gente assistiu na última aula, né? Que a gente falou sobre isso. Então, essas estruturas citoplasmáticas que nós falamos, que foi ribossomos e peroxissomos, elas estão associadas às funções metabólicas de uma célula. Mais especificamente, os ribossomos eles estão ligados ao quê? À síntese de quê, pessoal? De gordura, de carboidrato, de quê? Síntese de proteína, portanto, síntese proteica. Tá? No caso dos peroxissomos, eles já estão relacionados mais à digestão celular. Apesar, né, como eu citei durante a aula, deles terem sido descobertos recentemente, né, a função deles ainda não se sabe exatamente, mas sabe-se que ele atua na digestão celular, pois ele tem essa função meio que de desintoxicar a célula. Por quê? Porque ele digere aquele veneno que a célula, aquele antígeno que a célula fagocitou, ou ela pinocitou, né, que tem a pinocitose também. Aí ele pega e digere aquilo dentro dela, através das bolsas dos peroxissomos, que também é uma função muito parecida com a função dos lisossomos, né, por isso eles são confundidos em termos de função. Aí ele pega isso, digere e joga fora, tá bom? Então, basicamente, a aula de hoje falou sobre essa questão. O citoplasma, com suas funções formadas aí por água, proteína, sais minerais, né? Também, e carboidratos, no caso açúcares, isso mostra para vocês a importância do citoplasma enquanto componente celular, que ele é uma das partes da célula, né? E a questão do ribossomo e peroxissoma, com as suas devidas importâncias, cada um na sua função, eles são também extremamente vitais aí para o metabolismo celular, tá bom? Isso é só o começo de célula, pessoal, em termos de componente citoplasmático. Quando a gente estiver estudando, por exemplo, mitocôndrias, ele tem uma vasta função, ele tem uma vasta reação química, né, que são reações químicas que são promovidas a partir da matriz mitocondrial, da crista mitocondrial, que é a parte interna das mitocôndrias, tá bom? Por hoje foi ribossomos e peroxissomos, tá bom? Agora vamos lá para a nossa atividade. Então é isso aí, pessoal. Chegando aqui, voltando para finalizar, né, essa última parte da aula. Lembrando que nós falamos sobre citoplasma, o citoplasma, que é essa parte da célula que fica o espaço que fica entre o núcleo e a membrana plasmática. E lembrando que membrana plasmática nós falamos na última aula. Então a gente está vindo de fora para dentro, tá bom? Vamos lá, joga na tela agora a nossa atividade, primeira questão. Nas células eucarióticas, o citoplasma
representa a região localizada entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear. Tá? O material que forma essa região é viscoso, rico em água e íons, e recebe o nome de quê? Suco celular, cisterna, organela celular, citossol, líquido intracelular. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Não admito vocês errarem uma questão dessa. Não existe o porquê você errar. Nós passamos a aula falando sobre isso. Inclusive, eu citei os nomes do citoplasma que você pode encontrar. Lembra? Hialoplasma, citossol, citoplasma, tudo isso são relacionados à mesma estrutura celular. Tá bom? Então, nas células eucarióticas, o citoplasma representa a região localizada entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear. O material que forma essa região é viscoso, rico em água e íons e recebe o nome de citossol, pessoal. Né? Nós não falamos em suco celular, né? Não falamos em cisterna, organela celular. Existem organelas e componentes citoplasmáticos, mas organela celular, se não geralmente não é assim que a gente se refere. Né? E líquido intracelular, nós não falamos disso, nós estamos falando de citossol. Tá? 2. No citoplasma das células encontram-se diversas organelas. Ponto. Legal. Isso aí a gente entendeu facilmente. Desempenhando funções diversas. Legal também, né? Cada um desenvolve uma função bacana ali dentro da célula. Em relação à função desempenhada pelos ribossomos, podemos afirmar que função ribossômica, tá, pessoal? Podemos afirmar que ele é responsável pela produção de energia a partir do gás carbônico e da glicose? Vixe Maria. Não, isso aqui foi lá por rumo de negócio de fotossíntese. Enfim, ele não produz energia. O ribossomo ele não é produtor de energia. Tá? B. Não participa das atividades metabólicas celulares? Claro que participa. E muito. Ele é totalmente vital. Tá? C. É a estrutura que participa da síntese de lipídios? Ah, essa C aqui sim. Com certeza não é ela, tá bom? D. É responsável pela respiração celular? Respiração celular? Não é, tá? Nem pense que pode ser essa, porque não é. Letra E. É a organela envolvida na síntese de proteínas? Com certeza, pessoal. Lembra que eu falei? Os ribossomos, eles são sintetizadores de proteínas. Essa organela ela atua diretamente nessa função. Portanto, questão 2, síntese de proteínas. Tá? 3. Quais das estruturas apresentadas abaixo são comuns no citoplasma de células procariontes e eucariontes? Tá? Vamos lá? Mitocôndria e ribossomos, núcleo e lisossomos. Lembrando que nas células procariontes, né, não tem núcleo, então não tem como ser AB. Ela não é uma estrutura que não é comum às duas. Tá? Cloroplastos e complexo de Golgi, cloroplastos só tem nas células vegetais. Células vegetais são eucariontes, portanto, não tem como ser AC também, né? Somente o ribossomo, né, é a única organela que vai estar presente em uma e na outra. Né? Pode ser? Pode ser, vamos ver. E plasmídio e ribossomo. O plasmídio ele não é comum na célula eucarionte, ele só tem, no caso, na célula procarionte. Então, como ele não é comum às duas, então logo já descarta essa. Então, a gente tem aí a mitocôndria e os ribossomos, né? E a letra D, somente os ribossomos. E o que você acha? Os ribossomos. Os ribossomos eles são comuns tanto em eucariontes quanto em procariontes. Tá bom, pessoal? Então se liga que os ribossomos você vai encontrar eles dispersos aí no citoplasma, nos procariontes, e nos eucariontes ele vai estar ali geralmente aderido ao retículo endoplasmático granuloso. Beleza? Questão 4. Quando observamos o citoplasma de uma célula, percebemos
É engraçado, né? Parece assim que você observar o citoplasma de uma célula parece que é a coisa mais comum, né? Legal essa questão. Quando observamos o citoplasma de uma célula, percebemos que sua porção mais periférica é mais gelatinosa do que aquela mais interna. Essa região menos fluida é denominada de... Lembra que eu falei sobre a periferia, que é mais longe? Eu falei 2 nomezinhos lá e tal, que se eu falar agora eu vou estar dando o nome da resposta. Então vamos ver aqui as opções. Ectoplasma, plasmalema, protoplasma, mieloplasma e endoplasma. Você lembra que existe existe a célula, né? Aí nós temos aqui o núcleo, beleza? Nesse núcleo, entre o núcleo e a membrana, existe o citoplasma, né? Existe uma região, né, mais perto do núcleo e uma região mais longe do núcleo, que vai estar mais perto da membrana. Essa região mais perto da membrana ela é a região mais periférica, tá? E o que vai acontecer? Ela é menos fluida e ela é denominada de quê? Ela está mais perto da região externa ou ela está mais perto da região interna? Ela está mais perto da região externa da célula, né? Ou seja, ela está por dentro da célula, mas, porém, ela é quem está mais perto do ambiente externo, entendeu? Portanto, ela é denominada de ectoplasma, enquanto aqui, essa parte mais presente, mais perto do núcleo, a gente chama de endoplasma, tá bom? Mas a resposta para essa questão é a letra A. Letra 5, questão número 5. No citoplasma de uma célula eucarionte, é possível observar diversas estruturas com funções variadas que garantem a sobrevivência da célula. Essas estruturas são chamadas de partículas celulares, organelas citoplasmáticas, substâncias extracelulares, material genético ou enzimas. Bom, partículas celulares, pessoal, isso aqui sugere como se fosse um pedaço da célula e não algo que está dentro da célula. Bom, pelo menos o que vem à minha mente é isso. Substâncias extracelulares não são, porque elas estão dentro da célula. Portanto, não tem como ser, né? Material genético é o que fica no núcleo. Não é bem isso que a gente está falando agora. E enzimas são proteínas, que por sua vez também são produzidas por ribossomos. Portanto, a mais coerente com essa questão é a letra B. Apesar de a gente não citar tanto assim organelas citoplasmáticas, geralmente a gente cita organelas, ou a gente cita componentes citoplasmáticos, tá? E também organelas citoplasmáticas, mas não é um termo, então pelo menos eu não uso tanto esse termo, mas é claro, aqui a gente também pode considerar organelas citoplasmáticas, não está errado, tá bom? Então é bom vocês saberem que organelas citoplasmáticas são organelas ou componentes citoplasmáticos e que citoplasma pode ser citossol e aloplasma também. Então vocês sempre vão estar vendo a questão do citoplasma como aloplasma ou citossol, tá? Falamos aí sobre ribossomos, sobre a estrutura, né, o citoplasma de uma forma geral, mas demos ênfase aí nessa aula no peroxissomos e nos ribossomos, ok? Fiquem atentos, prestem bem atenção, revisem a aula. Se você não conseguiu entender, assiste a aula de novo, né? O professor é chato às vezes, mas a informação que eu estou passando aqui é muito importante para você, lá no final, no dia da prova, você conseguir desenrolar e tirar um bom resultado. Tá bom, pessoal?
Vamos para a próxima, tem muita coisa pela frente. Isso aqui está só começando. E vamos lá. Um conto de fada.